O recente escândalo envolvendo o Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, e as alegações de fraudes contra beneficiários do INSS, que colocam o nome de Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no centro das atenções, transcende a esfera de uma mera disputa política ou um caso isolado de corrupção. Este evento desencadeia uma complexa teia de implicações que reverberam desde a governabilidade atual até a percepção de longo prazo da probidade na administração pública, com consequências potencialmente profundas para a credibilidade das instituições e a estabilidade social e econômica do país. A preocupação expressa por parte do governo e do Partido dos Trabalhadores, PT, em relação à exploração política do caso, ironicamente, desvia o foco da urgência em mitigar os danos aos aposentados e da necessidade de uma investigação imparcial e exaustiva, apontando para uma inversão de prioridades que pode custar caro à imagem do poder instituído. A análise do contexto histórico-econômico revela uma vulnerabilidade crônica do sistema previdenciário brasileiro. A previdência social, por sua própria natureza, é um dos maiores e mais sensíveis orçamentos públicos, movimentando trilhões de reais anualmente. Essa magnitude a torna um alvo constante para esquemas de desvio e fraudes. Historicamente, o INSS tem sido palco de diversas irregularidades, desde a concessão indevida de benefícios até esquemas mais sofisticados de apropriação de valores. A fragilidade na fiscalização e a burocracia inerente ao sistema criam um terreno fértil para a atuação de grupos organizados. A relevância do Sindinap neste panorama não é um acaso, mas o reflexo de um modus operandi que se aproveita das brechas e da natural confiança dos idosos em suas entidades representativas. O aumento substancial do número de associados do Sindinap, de 237 mil para 366 mil em dezembro de 2023, e os 207 mil descontos em folha em fevereiro de 2024, atestam a dimensão da capilaridade do esquema, que se espalhou como uma mancha em um tecido já desgastado. As ramificações diretas deste escândalo são múltiplas e preocupantes. Em primeiro lugar, ao impacto direto sobre os aposentados e pensionistas, a parcela mais vulnerável da população. Muitos desses indivíduos dependem integralmente de seus benefícios para a subsistência e para custear despesas básicas, como medicamentos e alimentação. A apropriação indevida de qualquer montante representa uma violação direta de seus direitos e um ataque à sua dignidade. O trauma e a insegurança gerados pela descoberta de descontos não autorizados podem ter efeitos devastadores na saúde mental e financeira desses cidadãos. Além disso, a credibilidade das entidades sindicais, que deveriam atuar na defesa dos direitos dos trabalhadores e aposentados, é severamente abalada. Esse descrédito pode ter um efeito cascata, desestimulando a filiação e a participação em movimentos legítimos de defesa de classes. A influência política no caso é um dos aspectos mais alarmantes. A documentação que revela a solicitação do Sindinap ao Ministério da Previdência para o fim dos bloqueios de benefícios, logo no início do atual governo, em janeiro de 2023, e a posterior atuação do governo em atender a essa demanda, cria uma conexão explícita entre a entidade e o Palácio do Planalto. A suposta intervenção do presidente Lula para garantir um cargo a seu irmão no sindicato, seguida da concretização dos pleitos da entidade por parte do governo, sugere um padrão de clientelismo e troca de favores que macula a integridade da máquina pública. A exclusão do Sindinap da lista de entidades investigadas pela Advocacia Geral da União, AGU, apesar das evidências, fortalece a percepção de que há um esforço deliberado para blindar figuras e instituições ligadas ao poder. Essa percepção de impunidade, caso se confirme, tem o potencial de minar a fé da população na justiça e nas instituições democráticas. As consequências para a imagem governamental são inegáveis e de longo prazo. A insistência do governo e de parte da imprensa em classificar as críticas como mera exploração política da direita não apenas falha em endereçar a gravidade da questão, mas também expõe uma estratégia defensiva que pode ser interpretada
como desrespeito à inteligência do cidadão. Em vez de confrontar as acusações com transparência e ações concretas, a retórica da vitimização política arrisca alienar a base eleitoral e fortalecer os argumentos da oposição. A sombra da corrupção, uma vez associada a um governo, é difícil de dissipar, podendo comprometer a capacidade de articulação política, a aprovação de reformas e a condução de pautas importantes. No que tange às implicações para o sistema político brasileiro, o escândalo reforça a necessidade de uma reforma mais profunda e abrangente das relações entre sindicatos, partidos políticos e o Estado. O poder excessivo de algumas entidades sindicais, muitas vezes financiado por contribuições compulsórias ou descontos automáticos, cria um ambiente propício para a coação e a manipulação. A proximidade entre figuras políticas de alto escalão e líderes sindicais, especialmente quando há favorecimento mútuo, distorce a representatividade e a legitimidade das organizações. Esse tipo de situação fragiliza o tecido democrático, pois a política deixa de ser um espaço de debate de ideias e se transforma em um balcão de negócios. A resposta da imprensa ao caso também merece uma análise crítica. A tendência de alguns veículos em minimizar as acusações e focar na exploração política, em vez da exploração financeira dos aposentados, reflete uma polarização ideológica que compromete a objetividade jornalística. A credibilidade da mídia é um pilar fundamental da democracia, e a percepção de que informações estão sendo filtradas ou distorcidas para atender a interesses políticos específicos pode corroer a confiança do público na imprensa. Essa situação reforça a importância de um jornalismo investigativo independente, capaz de ir além das narrativas pré-fabricadas e expor os fatos com rigor e imparcialidade. Do ponto de vista econômico, a perpetuação de fraudes no INSS representa um dreno constante nos cofres públicos e um peso adicional para o já deficitário sistema previdenciário. Os recursos desviados poderiam ser utilizados para melhorias na infraestrutura, investimentos em saúde e educação, ou para o próprio equilíbrio do sistema previdenciário, garantindo a sustentabilidade dos benefícios a longo prazo. Além disso, a insegurança jurídica e a percepção de corrupção podem afastar investimentos e dificultar a atração de capital estrangeiro, impactando negativamente o crescimento econômico e a geração de empregos. As possíveis consequências de longo prazo para a sociedade brasileira são complexas e interligadas. A erosão da confiança nas instituições públicas, a sensação de impunidade e a percepção de que a lei não é para todos podem alimentar um sentimento de revolta e desilusão, resultando em maior polarização social e política. A apatia cívica e a descrença na capacidade do Estado de proteger seus cidadãos mais vulneráveis são efeitos colaterais perniciosos. É fundamental que este episódio sirva como um catalisador para reformas estruturais que fortaleçam os mecanismos de controle, aumentem a transparência e garantam a responsabilização de todos os envolvidos em atos ilícitos. A proteção dos aposentados não é apenas uma questão de justiça social, mas um imperativo para a saúde democrática e econômica do país. Em última análise, o caso Sindinap Frei Chico INSS é um teste decisivo para a resiliência das instituições brasileiras. A forma como este escândalo será investigado, julgado e, acima de tudo, a forma como o governo e a sociedade reagirão a ele, definirá não apenas o futuro de indivíduos e partidos, mas a própria trajetória da nação. A oportunidade de transformar uma crise em um momento de fortalecimento da democracia, da justiça e da ética na política depende da capacidade de todos os atores sociais de transcender interesses partidários e ideológicos e colocar o interesse público e a dignidade dos aposentados acima de tudo. A verdade e a responsabilidade, sem blindagens ou desculpas, são os únicos caminhos para reconstruir a confiança e pavimentar um futuro mais justo e equânime para o Brasil. Será que este caso será um divisor de águas na luta contra a corrupção e pelo fortalecimento das instituições brasileiras?
Ou apenas mais um capítulo em uma história de impunidade?